E a gente está de volta com o Sempre Bem, que está fazendo uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. Estamos falando aí da saúde da mulher e agora o assunto é cuidados ginecológicos. A gente continua aqui com as nossas convidadas. A dor pélvica é uma queixa muito comum, né? O que ela pode indicar? As mais frequentes são as relacionadas com o período menstrual, que é que a gente chama de dismenorreia, e que hoje em dia a grande maioria dessas dores na período menstrual são devido à endometriose. E fora essas dores das menstruações, a gente tem as dores fora do período menstrual, que podem ser também dores, às vezes, só no ato da relação sexual, que tem mais a ver com a inflamação pélvica, né? Ou inflamação de ovário, trompa, ou mesmo alguma inflamação na vagina, são as principais causas de dores pélvicas hoje em dia. A dor da mama tem muito a ver com os hormônios, então no período que a gente está na TPM, próximo à menstruação, que os hormônios estão bem altos, ela fica mais dolorida e mais inchada. E se você menstruar e ela passar essa dor, então realmente ela é só hormonal, você não precisa se preocupar. Então, preocupação, na grande maioria das vezes, a gente não deve ter, mas se é uma coisa que te incomoda, você deve procurar um especialista para fazer um tratamento e uma investigação. Em relação a seios grandes, eles podem dar alguma dor nas costas, algum tipo de problema? Na verdade, a principal causa de dor nas costas é fraqueza da musculatura. Entretanto, realmente uma mama muito grande, ela pesa, pode ser desconfortável machucando o ombro, por exemplo, é preciso observar o cuidado de usar um sutiã com mais reforço. Às vezes eu indico, inclusive, que use o topzinho da academia em alguns momentos do dia ou até mesmo para trabalhar, porque um sutiã inadequado ele vai marcar e vai machucar muito o ombro, dando dor na cervical, dando dor no ombro. Entretanto, assim, não é que a mama grande ela vá ser causa de dor nas costas, mas ela pode agravar um quadro em um paciente, por exemplo, que tenha uma postura ou fraqueza da musculatura. Em relação a corrimentos, Lilian, quais são os tipos mais comuns e quando que a gente deve aí acender o alerta? Eu acho que é importante a gente falar que todas nós temos uma secreção vaginal, porque muitas mulheres querem ser secas e isso não acontece, a não ser quando a gente entra na menopausa, que vai faltar os hormônios e realmente a vagina vai ficar seca. Mas durante o nosso ciclo menstrual, né, o período depois da ovulação, que já tem aquela secreção que é mais mucosa, liguenta, depois desse período, a gente libera da vagina um corrimentozinho que é branco ou amarelo claro, que não tenha cheiro, não incomode, né? Não coce nada. Isso, tem algumas mulheres que vão ter um pouco mais, outras que têm um pouco menos. Esse é o nosso corrimento fisiológico, normal nosso. O que a gente tem que se preocupar são os que coçam demais, aquela ardência vaginal, os que têm um cheiro fedido e os corrimentos que são mais esverdeados e bem abundantes, um amarelado bem abundante, também tem muito a ver com bactérias que são sexualmente transmissíveis. Sim, aí tem que investigar Exatamente. mesmo, né? Qual que é a maneira correta da gente fazer a nossa higiene íntima? A higiene, na verdade, a gente tem que usar a água e um sabão neutro. Os sabonetes que são íntimos, que hoje em dia as mulheres gostam de usar muito, também é indicado, mas não é para usar em exagero. Às vezes é para usar um dia sim, outro dia não, ou às vezes só um banho do dia. Em relação à dor, durante a relação sexual, assim, até quando o incômodo ele é aceitável e quando que eu devo me preocupar? Assim, em todas as relações essa dor está presente, ou em quase todas, e se essa dor é tão forte a ponto de você não ter prazer, né, não estar ali satisfeita com aquela relação, porque às vezes é um incômodo que você suporta e você tem até um prazer, mas se isso não deixa nem você ter um prazer, nem estar se sentindo bem naquela relação, ela não é normal, aí você precisa procurar uma ajuda. E aí também tem uma outra questão psíquica que é da anorgasmia, né? Das mulheres elas não conseguirem chegar nesse orgasmo, né? Por questões psíquicas, por achar que não consegue, por ter medo disso, né? E todas as fantasias em torno desse momento. Olha, agora a gente vai dar uma olhadinha em perguntas de pessoas nas ruas que têm dúvidas aí sobre esse assunto. Vamos ver. Eu gostaria de saber como escolher o melhor contraceptivo. Todos são bons, são eficazes, mas o comprimido, por exemplo, ele vai ser eficaz dependendo do seu modo de uso. Então, se você usar todo dia no horário certo, ele vai ser eficaz. Se você tomar um dia sim, um dia não, um dia de manhã, um dia de noite, ele vai perder eficácia. Então, se você é muito esquecida, melhor pensar talvez numa injeção mensal, né? Ou na trimestral.
Os DIUs, né, que a gente coloca dentro do útero também são de longo prazo, você coloca e esquece que está com eles. Tem adesivo, tem anel vaginal, então assim, realmente Tem o próprio preservativo. Exatamente, a gente não pode esquecer que ele existe, apesar da eficácia ser menor do que o dos outros, mas também funciona. E na verdade, aí cada caso é um caso, aí tem que ser bem individualizado para você escolher qual o melhor tipo. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre métodos contraceptivos, o AME na Pague Menos, que é o atendimento de medicamentos especiais, pode te dar uma força. Então, se você quiser, procure aí em uma Pague Menos perto de você. Vamos lá para a próxima pergunta. O que é verdade e o que é mito sobre a TPM? O que é verdade e o que é mito sobre a TPM? Tanta gente acha que é frescura, né? É verdade. Realmente é verdade. Os nossos hormônios estão bem aumentados, né, nesse período da TPM, que é o hormônio que prepara o nosso corpo para a gravidez. Então é um monte de hormônio e quando a gravidez não vem, a gente menstrua. Então esses hormônios realmente podem alterar, né, o psíquico das mulheres, ansiedade, depressão, irritação ao extremo. Isso é verdade. Então se você for ver, as mulheres se suicidam mais nessa época, as mulheres fazem tudo que é pior que fazem na vida, seria nessa época mesmo. Então isso é uma verdade. Agora, mito, posso dizer que não lavar o cabelo na TPM, andar descalço, né? Tudo isso é mito. Verdade também que você fazendo atividade física melhora, você comendo alimentos com pouco açúcar e pouca gordura também melhora a TPM. E um mito, eu tomo anticoncepcional e morro de TPM. Então, o anticoncepcional, se a gente não ovula, ele não é para dar TPM. Então, na verdade, você está com alguma alteração pelo hormônio daquele anticoncepcional e não pela TPM. Então, realmente, você precisa procurar um outro anticoncepcional que se adeque aí ao seu estado. E pegando um gancho aqui da Lília, né, da TPM, existe a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. É quando todos esses sintomas, eles começam a prejudicar a mulher. Então, é uma irritabilidade mais potencializada, é uma tristeza mais recorrente e aí precisa ser investigada, né? Porque muitas pessoas leem como frescura, mas pode ser um adoecimento. Sim. Vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber quando devemos nos preocupar com cistos e pólipos. Cistos e pólipos, explica também pra gente um pouquinho da diferença entre eles, Lília. Os cistos são uma bolinha com água dentro, né? Então ele é sempre líquido, pode ter na mama, pode ter nos ovários. Então os cistos, normalmente a gente não se preocupa com ele, porque ele é totalmente benigno. O pólipo já é sólido, ele é uma carnezinha, como se fosse um sinal de pele que a gente tem na pele, só que ele aparece dentro do útero ou às vezes no colo do útero. O pólipo, na grande maioria das vezes, quando a gente não sangra, porque o pólipo aparece muito na menopausa, então a mulher já não menstrua mais. Se ela está tendo sangramento por esse pólipo, tem indicação cirúrgica de retirar. Mas os pólipos, em geral, eles não são doenças pré-malignas no colo do útero, diferente do que no intestino, que às vezes é. Mas no colo do útero ou no útero não são. Mas e se você ainda menstrua, não está na menopausa e o seu fluxo menstrual está aumentado, muito provavelmente é por conta desse pólipo. Então, e se você deseja engravidar, o pólipo também atrapalha porque ele fica no lugar onde era para o bebê ficar. Então, também tem indicação cirúrgica. Mas na idade dessa senhora que está na menopausa, muito provavelmente ela teria que se preocupar mesmo se ela estivesse com sangramento. E mentalmente, Carline, o que a mulher pode fazer aí para atravessar essa fase tão complicada? Ter uma boa rede de apoio familiar, amigos, né? Manter os seus vínculos sociais, fazer terapia, né? Tudo isso auxilia a cuidar, né, da mente. Sim, ter um parceiro que entenda, né, se você for casado, é muito Exatamente. importante também, né? A gente vai ver agora uma história de uma mulher que convive muito bem com a menopausa. Olha só. No momento desse, da menopausa, onde se tem todo esse estigma do que pode ser, onde a mulher é colocada muitas vezes nesse período da menopausa como aquela mulher já que não consegue mais ter filhos, que ela já deixa de ter toda essa produção hormonal, muitas vezes ela é colocada à parte. Mas para mim, no meu caso, eu posso dizer o seguinte, que está sendo uma coisa boa, porque acho que tudo é uma questão do entendimento que a gente tem que ter. A partir do momento que a gente usa a própria vida da gente para realmente fazer coisas que a gente goste, você vai vendo que cada fase da vida ela é especial.
Então, acho que é o cuidado da vida que a gente tem que ter, né? E isso daí pode trazer um bom resultado. No meu caso, eu estou colhendo esses frutos. Eu acho que está bem por aí. A gente se cuida e colhe aquilo de bom que você plantou. Na realidade, é uma oportunidade que eu estou vendo a vida com, digamos, com um novo olhar. É um olhar já maduro, é um olhar que já vivenciou muitas coisas, mas eu vejo isso com a possibilidade de ser também uma fase boa da minha vida. Para isso eu me cuido, para isso eu procuro me divertir, então eu procuro fazer o melhor. E eu estou aqui nessa fase porque é normal da vida. Então a gente tem que ver, nós somos privilegiadas, ela está me fazendo ver que eu posso me olhar e dizer, eu sou uma mulher feliz, eu estou nessa fase plena e posso ser capaz de fazer tudo que eu quiser. Olha só, um belo exemplo, né, Exato. gente? É tão interessante a percepção que a gente tem sobre as coisas, né? Porque isso pode nos causar um alívio, uma felicidade, ou isso pode causar um sofrimento, Sim. né? Então, se eu percebo o envelhecimento, principalmente nessa fase de pandemia, que a gente está como uma dádiva, né? Por estar chegando nessa fase, a gente vai conseguir passar melhor. Especialmente porque o aumento da expectativa de vida é incontestável. Sim. Então nós vamos viver muitos anos da nossa vida na menopausa. Então a gente tem que certeza. se adequar a essa Isso. nova fase com suas limitações e através de outros mecanismos de superação. Ali, a gente fez uma pesquisa nas redes sociais da Pague Menos para entender como é que as pessoas lidam, como as mulheres lidam com os exames preventivos. Olha só. Com que frequência você costuma fazer o exame de prevenção? 63,6% disseram que fazem anualmente. Tudo certo, né? 30% falam que raramente, só quando lembram. E 6,4% dizem que fazem mensalmente. Aí eu imagino que seja exame de toque, né? Do seio. Exatamente. Uma vez por mês, após a menstruação, a gente pode fazer o autoexame das mamas e não precisa ir no ginecologista todos os meses, a não ser que você esteja tratando alguma doença, né, alguma patologia, e que seu médico peça para você ir todos os meses. E aí é importante a gente lembrar dos 30% que não estão se cuidando e não estão lembrando de se cuidar, né? Isso é muito grave. Sim. E quais são os principais exames que a gente precisa fazer, Lilian? Em cada fase da vida, então, a gente tem os exames que são necessários. A partir da primeira relação sexual, a gente já deve começar o exame de prevenção do câncer de colo do útero, que é o Papa Nicolau. Depois, por volta dos 35 anos de idade, a gente já começa, além do exame ginecológico do consultório, pedir exames de imagens, que são ultrassom de mama, transvaginal, dependendo da história familiar, um ultrassom de tireoide ou não, né, dependendo. E aí, a partir dos 40 anos, a mamografia, para prevenção aí do câncer de mama. E na menopausa, a gente já começa a investigar também o osso com a densitometria óssea. Então, esses são os principais exames.